Buenas, pessoal. Então vamos lá, deixa um like aí se puder, se quiser, se gostar do conteúdo, né? Eu sempre achava que era clichê dos produtores de conteúdo, né? Ficar pedindo, mas depois que comecei a gravar eu descobri que realmente ajuda, né? O algoritmo realmente tem um impacto importante aí, tá? Então scapp.link/códigos, né? O link aparecendo aqui embaixo é onde você vai encontrar esse e todos os outros nossos códigos aí para fazer download, tá? Eu sempre recomendo buscar lá na página, né? Com um nome parecido com o nome que eu uso aqui nos títulos dos vídeos, né? Você vai conseguir encontrar lá o código no repositório. Então eu quero falar sobre o indicador de máximas históricas, tá? Uma adaptação de um código do TradingView do Everget, né? Um usuário que a gente conhece já bem famoso no mundo do TradingView, né? Só que a gente vai adaptar aqui com as limitações que o próprio Profit tem, né? Mas que dá para trazer uma informação interessante, né? O que é uma máxima histórica? Então, se a gente observar aqui, pega esse gráfico aqui da BRAP4, né? Se a gente abrir o gráfico inteiro desde 2000, né? Quando a empresa entrou na bolsa, que o nosso indicador vai fazer, né? Note essa linha azul, né? Ela vai plotando máximas históricas que o preço atingiu, né? E sempre que é renovada, esse valor vai, né, acompanhando, até que em algum momento, né, por algum período, né, você note que aqui, né, por um bom período desde 2007 até 2018, né, essa última máxima histórica não foi rompida, né, até, né, 2018, né, onde aí novas máximas foram acontecendo e no momento a gente tem aqui um preço próximo, né, da última máxima histórica, que foi em 28/7/2021, que é justamente esse valor aqui, né, 28, cadê aqui? Vou pegar mais perto aqui. Aqui, 28, né? O 28/7, opa. Aqui, 28/7, a máxima de 29/26, né, no dia seguinte foi 29/23, então aquela foi a última máxima histórica, né? E a gente está aqui numa região importante, né? Então você nota essa linha a vermelha, né? Delimitando uma região percentual que a gente pode configurar aqui nos parâmetros, né? Então mostrar a zona percentual, né? Agora está configurado para sim, se eu tirar e habilitar não, né? Ela desaparece. Então deixo em sim para mostrar e posso configurar quão, né, o tamanho dessa região. Então 10% aqui, por exemplo, né? Vamos voltar aqui para 5%. A gente pode ver aqui, né? Eu não vou conseguir selecionar perfeito, mas você vê ali, né? 5% na região para a gente poder fazer aí uma tomada de decisão, né? E depende da forma que você interpreta essa informação dentro da sua metodologia de análise técnica, né? Mas com certeza informação é uma região importante, né? Rompimento de máximas históricas, o preço querendo brigar para romper máximas históricas, né? E assim por diante, tá? Então, como é que o nosso código funciona? Então, vamos ver aqui rapidamente o nosso código agora, né? A gente tem os nossos dois parâmetros, né, de porcentagem e mostrar a zona percentual, né? A gente tem aqui a nossa declaração de variáveis, tá? A gente tem uma variável indicador onde eu armazeno, né, o valor da máxima, que é o valor que eu vou buscar, né? Eu vou ficar observando para ver se há um rompimento de máxima histórica. Mas por que eu criei um indicador, uma variável separada só para armazenar esse valor? Porque eu vou te mostrar que não precisa ser necessariamente uma máxima. Pode ser um valor, pode ser qualquer indicador. Tá? E depois eu vou mostrar que a gente pode buscar máximas históricas, não só do preço, mas como, por exemplo, de uma média móvel. Então eu vou mostrar depois para vocês, né? E aí o que eu faço? Se current bar igual a zero, que significa dizer o quê? Se a primeira barra do gráfico, a primeira barra que existe neste ativo, né, a gente viu aqui lá em 2000, né, que foi quando o ativo entrou na bolsa, né, então ele armazena numa variável chamada máxima H, né, uma máxima histórica, o valor desse indicador, que no caso agora é a máxima. Por quê? Porque a gente precisa de um ponto de partida, né? Então o primeiro valor, a primeira máxima que ocorreu é a minha maior máxima, né? Então a partir dali eu tenho um algoritmo para buscar, né, se houve renovações, se houve rompimentos, né, ou seja, novas máximas históricas, né? Então eu pergunto, né, a cada reexecução, se o indicador, ou seja, esse valor de máxima, agora é maior que a minha máxima histórica anterior, né? Se for, ele atualiza esse valor, máxima H, né, esse max H, né, com o nosso novo valor de máxima, que é a variável indicador,
calcula essa distância percentual, né, para mostrar aquela zona de percentual, né, baseando-se neste novo valor de máxima, armazena numa variável d a data em que essa máxima ocorreu, que a gente vai usar para plotar o texto aqui, né. Agora, se não, ou seja, se não houve um rompimento desta máxima, né, histórica, o que ele faz? Mantém o valor da max h como o valor anterior. Né? O que isso resulta na prática? É justamente este nível horizontal aqui, né? Porque enquanto uma máxima não é rompida, uma máxima histórica, né, ele fica replotando aquele mesmo valor. Né? Ele fica mantendo este mesmo valor de máxima histórica. Né? Até que, obviamente, esse preço seja, esse valor, né, seja rompido. Né? Para fazer as plotagens, o que eu tenho aqui? A minha plotagem da máxima histórica, que é a linha azul. Eu tenho a plotagem da distância, usando a plotagem 2, né, nossa função plot 2, porém, somente se o parâmetro mostrar zona percentual, que está aqui em cima, for verdadeiro. Né? Se for verdadeiro, aí ele plota. Se não, não plota, né, que é o que a gente quer com aquele parâmetro. Né? E aí eu pergunto, se eu estiver na última barra do gráfico, se last bar on chart, então eu vou plotar texto, tá? E aí eu ploto um texto, né, uma string de texto máxima histórica, né, max histórica em, né, faço uma concatenação de texto, né? Já falei sobre isso, tá? Falei sobre mais detalhes sobre a função plot text, concatenação lá no vídeo sobre plotagem de texto, tá? A função dia do mês da data que a gente armazenou aqui, no momento em que a gente encontrou a nova máxima, né? Concatenação mais, né? O separador de data, né? Que a gente já conhece, barra para a direita. Daí eu busco o mês desta data, mais, né? Nossa concatenação aqui, o ano desta data. O resultado disso, né? É justamente este texto aqui, né? Opa. É justamente esse texto, máxima histórica em 28/7/2021. Né? Aí eu determino uma coloração para esse texto, uma posição, né, e um tamanho de fonte. Tá? Então o código você vê que é bem simples. Né? Ele vai reproduzindo ali valores de máximas históricas e conforme essas forem aí sendo rompidas, ele vai se atualizando, né, e plotando uma região, aí, uma zona percentual. Tá? E inclui o texto. Depois eu tenho duas instruções aqui que eu acho que podem ser interessantes, né, para screening e para alerta, tá? Então como é que a gente pode usar isso? Então vamos começar com screening, vamos diminuir um pouco aqui, ó. Então basicamente eu pergunto, né, se o fechamento for maior que a dist, né, que é a nossa zona percentual, a nossa distância da máxima histórica, então select, né? O que eu quero com isso? Eu quero que descobrir se o preço está aqui dentro dessa região, né? E aí ele vai filtrar para nós no screening. Então se a gente abrir o screening, vamos colocar aqui, ó, filtrar, tá? Eu vou excluir, começar um novo para você ver como é que a gente faz. Eu vou usar a estratégia de seleção, selecionar, vou buscar esse código, máxima histórica, selecionar, vamos deixar aqui em... Eu vou colocar 10%, e depois eu vou explicar por quê. Então eu vou colocar em 10%, mostrar a zona percentual não importa, porque este parâmetro só interfere na plotagem, né? Então aqui não importa o que esteja configurado, a gente deixa do jeito que está. Eu vou renomear aqui para máxima histórica, vou dar um OK, OK. Vou deixar ele buscar aqui no gráfico diário, periodicidade de 1D, nos ativos do IBOV. Vou deixar ele buscar. Então ele já encontrou alguns ativos aqui. O que eu vou fazer? Para bater a informação que a gente está vendo no gráfico, eu vou ter que alterar a nossa porcentagem para 10. Né? Então, agora, se a gente pegar, por exemplo, a Petro, né, note que a gente está dentro da região aqui, onde a última máxima histórica foi no dia 27/1, né, aqui, né, vamos pegar mais um, vamos pegar CPLE6, ó, olha que interessante, a CPLE6, além de estar na região de máxima histórica, vem renovando máximas históricas, né, já há alguns dias, né, eu estou no gráfico diário, então a cada dia ela basicamente renova a máxima histórica, com exceção desse dia aqui, né, que eu acho que talvez tenha sido menor, mas, né, basicamente aí quase quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias seguidos, né, renovando aí
máximas históricas, né? Será que é um momento interessante para se posicionar, né? É para se pensar aí, né? E aí a gente tem o nosso alerta, né? Então, o que seria interessante de fazer? Então, se a gente for aqui em gerenciador de alarmes, eu vou excluir este alarme. Opa, deixa eu excluir aqui, porque eu quero começar do zero também, né? Colocar ele para cá, tirar você para cá. Como é que eu vou configurar, então, o nosso alerta? Organizado aqui. Vou fazer um novo alarme de estratégia, vou buscar o nosso código. Cadê aqui? Máxima histórica, né? Eu poderia colocar aqui na Petro 4. No gráfico diário, né? 1D. Posso colocar o satisfazer condição ou ao fechar candle ou ambos, tá? Depende aí de como você prefere. Eu tenho aí vídeo sobre usar a ferramenta de gerenciamento de alertas, né, e alarmes para explicar, onde eu explico mais detalhes, né, diferenças, né, entre cada um delas, tá? Eu recomendo você assistir lá, caso você não conheça também muito bem, né, a ferramenta de forma geral, tá? Eu vou deixar aqui o satisfazer condição e vou inserir, né? Note que o código originalmente ele é configurado em 5%, né? E eu mantive ele em 5%. Opa, aqui propriedades do alarme, eu mantive em 5%. Então, o que é o interessante disso? Eu posso usar o screening para detectar preços que estão, por exemplo, numa região de 10%, né? Então, se a gente olhar aqui a Petro está numa região de 10%, porém, eu serei avisado com um alerta quando ele entrar mais perto ainda, ou seja, 5%, por exemplo, né? Então, note que ele não fechou, né, na região, né? A gente está buscando aqui se o preço de fechamento estiver dentro dessa região, né? A partir do momento que o preço entrar nessa região de 5%, poderia até fazer ainda mais, né, próximo aqui, talvez 2%, né? E aqui alterar aqui para 2% para a gente poder ver, né? Ou seja, eu quero realmente ser alertado quando o preço estiver já, né, a ponto de romper essa massa histórica, né? Aí dependendo, né, como eu falei, de como você interpreta essa informação, tá? Então esse é basicamente o indicador onde você pode acrescentar screening e gerenciador de alertas, tá? Para você fazer seus estudos. E para finalizar, eu só queria mostrar um segundo código, tá? Que é simplesmente uma releitura, uma forma diferente de ler essa informação, tá? Você vai notar que o algoritmo é exatamente igual, a lógica por trás dele é exatamente igual. A diferença é o que a gente faz com este valor, né? Então, ao invés de simplesmente plotar o valor de máxima histórica, como a gente fez aqui nesse indicador, né, e depois calcular essa zona histórica, a gente calculou uma distância percentual, né, deste valor. Então, a gente vamos acrescentar, vamos adicionar ele aqui para a gente ver. Máxima histórica percentual, né? Note que ele tem que ser acrescentado uma nova janela, porque ele não é, né, um valor bruto, né, de valor de preço, ele é um valor percentual, ou seja, se a gente observar todas essas regiões aqui, de 0 até menos 100, né, quanto mais perto do zero, mais próximo esse preço está da última máxima histórica, né? Quanto mais longe ele está dessa última máxima histórica. Então, se a gente observar outros ativos aqui, né, olha aqui a PET Z3, né, o valor está aqui entre menos 40, né, e menos 30 aqui, né? Note como ele está bem mais longe lá da última máxima histórica, né? Então é simplesmente uma forma diferente de ler a mesma informação, né? Para que, caso você eu não quero esse indicador no meu gráfico, né? Então você pode criar uma janela separada aqui, né? Para observar, né? Então você vai vendo a região, lembrando, né? Quanto mais próximo do zero, mais próximo lá do topo, né? Mais próximo você está da última máxima histórica. E aí você vai vendo aqui conforme as regiões vão sendo rompidas, né, em que zona que ele está, né, percentualmente falando, tá? São zonas percentuais aqui, né? Essas zonas a gente configurou aqui usando linhas guia, tá? Então note aqui, ó, eu configurei todas as regiões aqui de linhas guia, né? Você não precisa necessariamente plotar esses valores, né? São valores fixos, né? Então a gente usou aqui as linhas guia da própria propriedades de estratégia, tá? Então esses são os dois indicadores.
O primeiro, né, como a gente conversou, acompanha o screening e alerta, tá? Nada impede você de usar a mesma lógica no indicador aqui percentual, né, para fazer screening e alerta. Obviamente, a diferença é que, né, aqui a gente está observando o preço de fechamento em relação a esses valores, porque são os valores brutos, né? Aqui isso teria que ser de forma diferente, né? Você não pode comparar preço, você teria que dizer, né, por exemplo, se o preço está, né, próximo do zero, né, ou na região entre 0 e menos 10, né, aí tudo bem, aí você poderia fazer, né. E para finalizar, como eu tinha prometido, eu só queria mostrar que, vamos fechar esse indicador, o motivo que eu usei essa variável indicador para armazenar o valor de máxima é justamente para que a gente possa usar qualquer tipo de indicador. Então eu poderia usar uma média aritmética, vamos pôr aqui de 72, 70, tá bom, 70 do preço de fechamento. E vou salvar. Né? Note que agora, obviamente, as máximas históricas não são... Olha, já me deu até um alerta ó, da Petro. Né? Note que, obviamente, essas regiões agora não são de preço, mas sim da média. Então, por exemplo, se eu adicionar a média móvel aritmética de 70, né? 70 períodos no nosso gráfico. Vamos trocar a coloração aqui só para dar um contraste. Né? Olha lá. Note que, né, o maior valor que essa média de 70 em todo o período, vamos dizer, em toda a história que ela atingiu foi realmente ali no dia 27/9. Né? A partir daqui a média começou a cair, né, e não mais foi rompendo, então o nível se manteve. Né? Agora, interessante que é justamente isso, você pode usar essa mesma lógica para qualquer indicador ou valor. Pode ser um preço, pode ser um outro indicador, média, né, média móvel, Bollinger, enfim, o que quer que você queira, né, descobrir as máximas históricas, né? Então você pode usar, né, essa mesma lógica e só alterar aqui o valor que é armazenado nessa variável indicador. Beleza? Então é isso aí. Espero que ajude. Se alguém quiser aí dar sugestões aí de como incrementar ou como alterar esse código, deixa aí, entra no nosso grupo do Facebook lá e a gente vai conversando. Valeu, até o próximo vídeo, então, falou!